E aí, pessoal, beleza? Estamos aí no mês, carnaval, folia, pulança. Maldito seja o carnaval nesse país! Eu me mantive distante, né, desse rebuliço aí, mas há algumas coisas interessantes é que muitas igrejas, né, se envolveram e cada vez mais tem seus blocos de carnaval, o pessoal vão pular lá, tal. E aí, a igreja pode participar desse tipo de coisa ou não pode? Então, isso é um evangelismo mundano, segue as normas de Deus ou não? Salvando almas para Cristo, vale tudo? Ou seja, será que eu descer as normas desse jeito vai dar certo? É que de repente você vai para um prostíbulo lá pregar o evangelho tal, e fazer todas as coisas ali. Aí a Andressa Urach vai parecer que é uma santa, né? Porque a mulher vive de conteúdo adulto e diz que prega o evangelho, tem uma igreja, etc. As coisas têm ficado assim bem complicadas e as pessoas cada vez mais têm se aproximado mais do mundo para tentar procurar dizer que vai pregar o evangelho. Então, em vez de se distanciar e santificar, eles procuram uma vida mais próxima e mais similar à do mundo. E até eu quero lembrar alguns detalhes aqui, tá? Que eu estou com algumas mensagens aqui, só para a gente lembrar. Por exemplo, Gideão, lá em Juízes capítulo 6, ele estava malhando trigo, lá escondido, porque os midianitas estavam fazendo bagunça, e Deus chegou para Gideão e falou: Gideão, é um homem valente e tal, então eu tenho uma missão para você. Ao invés de Deus mandar ele lá e fazer um culto a Baal, chamar a turma lá, fazer um culto místico, misturar tudo para adorar a Deus, para eles vencer os inimigos, ele diz o seguinte: vai lá, destrói completamente o altar de Baal, o poste ídolo, arrebenta com tudo, põe fogo, queima tudo. Gideão ficou com medo de fazer isso durante o dia, o pessoal estava tudo acordado, ele chamou uns camaradas que trabalhavam para ele, foram lá à noite e arrebentou com tudo, destruiu tudo. Então Deus, ele não diz assim: olha, Gideão, você chama o pessoal e vamos fazer um culto misto aqui, certo? Um culto juntando tanto o culto a Baal com Deus, e vamos juntar as forças e vamos levar o evangelho para as pessoas, e da forma que eles adoram tá certo. Não, mandou destruir tudo, ou seja, Deus não estava conduzindo daquela forma. Você lembrar também, na questão de Baal, o profeta Elias, Deus chamou Elias e falou: vai lá, junto o pessoal em Horebe, e eles vão fazer o culto deles, certo? O culto pagão, vai buscar Baal. Se Baal for Deus, ele responde. Se não for, ele não vai responder. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Então, o profeta Elias, ele não se envolveu com o culto pagão. Até ele zombou deles, grita mais alto, pula, porque isso aí... Ele não participou. E da mesma forma, eles não participaram do culto dele. Eles fizeram o culto deles primeiro, depois ele faz o culto. Quando eles cessaram daquela euforia, ele faz seu culto agora, levanta o altar de Deus, faz sua oração, seu sacrifício, normalzinho ali, e Deus responde por fogo. Ou seja, não foi uma mistura de elementos ali que ele juntou para pregar o evangelho. Não, Deus fez uma separação muito clara de quem está com a verdade. Tá? Jeroboão, Deus havia dito para ele que ele seria rei das 10 tribos do norte, etc. Tal. E quando Jeroboão assume o reinado, ele vai dizer o seguinte: se esse pessoal for em Jerusalém adorar lá, vai dar ruim. Eles vão me matar, vão destruir o meu reino. Só que Deus havia dito: se você me obedecer e for certinho, você vai permanecer, sua casa vai permanecer, vai ser maravilha, eu vou estar contigo aí. E lá na frente a gente dá a entender que Deus unificaria novamente Israel como um único reino. Mas Jeroboão, ele se rebelou contra Deus e fez um culto paralelo, criou um bezerro de ouro, 2 bezerros de ouro, botou um em Betel e outro em Dan, falou: esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, e fez toda aquela farra lá. E Deus mandou um profeta lá, homem de Deus, que profetizou sobre aquele altar, mostrando que Deus não se agradava daquele tipo de culto, tá certo? Então é bem claro na Bíblia que essas coisas, o sagrado e o profano, não se misturam. Não é fazer a mistura. Eu não sou partidário de você ter que misturar para poder pregar o evangelho. Se amanhã você, não, vamos misturar aqui, vamos também trazer uma escola de samba e a gente faz uma mistura para gente, não dá. Não conta comigo. Não, porque nem comigo. o evangelho, na verdade, evangelho não tem nada a ver com isso. Não.
Daniel, quando ele foi levado para Babilônia, mais um exemplo, ele chegou lá na mesa e aqueles animais e tudo oferecido aos deuses pagãos. E Daniel disse: olha, e quem era um escravo para exigir alguma coisa? Ele disse: olha, não vai dar para mim, eu não como esse tipo de alimento e eu quero que vocês me dêem água, verduras, legumes, etc., frutas, mas eu não quero participar dessa comida aí. É quase que uma afronta você recusar comida real. Era assim, sabe? Mas Daniel disse: olha, ele botou no coração dele, não vou entrar nessa. Então você vê que Deus abençoou ele e toda a vida de Daniel, mesmo babilônico, com todos os cultos pagãos, que milhares de... Daniel sempre estava em oração ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. Ele nunca se envolveu naquelas festas, até na última festa que a Babilônia se propôs a fazer antes da sua queda definitiva por Beltesazar. Eles nem convidaram Daniel. Daniel foi chamado lá às pressas já por outro motivo, para ler, né, a sentença terrível que caía sobre o rei e o seu reinado naquela noite fatídica lá em Babilônia. Então você vê que Deus ele não está alinhado com essas coisas mundanas, ou seja, uma coisa mundana não pode ser convertida em uma coisa santa que vai dignificar o nome de Deus. Eu troquei a música, troquei a letra. Não trocou a música, só trocou a letra e agora por isso esse negócio é santo. É muito complicado. Mas interessante, tem 2 versos na Bíblia, pelo menos 2 episódios que deixa assim meio intrigado. Marcos 9, 38 a 40 diz assim: João, né, havia dado uma volta por ali com os outros discípulos, ele disse assim: olha, mestre, vimos um homem em que teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém a que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, quem não é contra nós é por nós. Então, João está dizendo: olha, tinha um camarada lá fazendo exorcismo e tal, pregando em nome de Jesus. Eles falaram: proibiu, você não pode falar em nome de Jesus, porque não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Mas aí ele fala assim: não, pessoal, quem não é por nós é contra nós. Brasileiro gosta de samba? Gosta desse ritmo? Então vamos lá. Vamos usar esse ritmo. Então não é papel meu dizer se eles devem fazer ou não fazer. Eu não concordo, eu não faria, não faço. Eu acho que esses métodos assim é muito complicados, né? Você ir para um meio de um carnaval para pregar o evangelho. Eu participo assim, todo ano de retiros espirituais, né, no feriado de carnaval. Então nós levamos muitos jovens para o meio rural, vamos dizer assim, né, para um lugar sem tanta influência das coisas externas, muitas vezes nem celular pega, tal, fica ali 4 dias, aí você vai ter culto, louvores a Deus, vai ter ali talvez um rio para você tomar banho, brincar, divertir também, mas tudo saudável, alegre, muito estudo da Bíblia, oração, louvores, etc. Então você desconecta totalmente. Muitos jovens que não são da igreja, são amigos, ou que já frequentaram a igreja, vão ali, muitos renovam a sua fé em Deus, batizam, tem um novo encontro com Deus. Então é uma forma de você fazer sem misturar as coisas. Samba, que absurdo! Na igreja, bateria linguarudo. Quando tu morrer, a língua maior, tem um caixão só para ela. Né? Então, e hoje, assim, infelizmente, as igrejas têm decaído muito da santidade, ou de uma questão mais espiritual, mais nem sei bem a palavra, uma coisa assim mais sublime, sabe? Que realmente chama as pessoas para ter aquele encontro com Deus e buscar na sua palavra a verdadeira transformação. Então as pessoas agora, o culto virou um show, os cultos têm virado assim uma coisa cara, e aqueles momentos assim de muita euforia, muita música, muito som, luzes, paredes pretas e palco alto, ou seja, às vezes é um momento de show e não um momento ali de reflexão espiritual. Embora algumas misturam essas duas coisas ao mesmo tempo, vira aquele balaio de gato, mas
Deus tem pessoas em todos os lugares aí e chama, encontra pessoas tal, né? Até mesmo em filmes que retratam alguma coisa de Cristo, nem sempre retratam da maneira correta, mas aqueles que têm o interesse vão buscar realmente a fundo a palavra de Deus, pode encontrar aí uma transformação. E outra coisa interessante também, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte lá em Filipenses 1:15-18, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou seja, pessoas proclamam a Deus, mas é por inveja, é por confusão. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por misericórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então Paulo está dizendo que muitos pregam o Evangelho por porfia, desconfiança e briga e tal, e uma aquela confusão toda. E Paulo está dizendo, mas eu prego em defesa deles e também para a salvação deles de todos. Mas ele está dizendo, olha, muitos pregam por discórdia, insinceros, ou seja, não tem sinceridade no seu coração, julgam suscitar tribulações da minha causa. Então, muitos aí vai ter suas discórdias, confiança, briga e fala e tal, esse está certo e errado. Pastores que antes, como Silas Malafaia dizia que não faria isso de forma alguma, já há alguns anos já tem adotado uma bateria de samba na igreja, vai para o bloco, etc, coisa assim tal. Mas aí Paulo diz assim, olha, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então Paulo está dizendo que ele prega de coração, de confiança, recebeu as palavras de Deus, é um homem muito estudioso, muito sincero, muito centrado na missão de levar o evangelho correto, uma doutrina sã, embora outros vão pregar distorcido, bagunçado, por interesse, por briga, por porfia, tudo mais. Ele diz, olha, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, por pretexto, por verdade, isso me regozijo, e sim me regozijarei. Então, Satanás, ele tem, às vezes, iludido pessoas através do erro, e as pessoas vão usar textos bíblicos para apoiar a sua verdade. Satanás também usou texto bíblico para com Jesus na tentação, então é muito complicado, e você dizer quem está certo e quem está errado, mas cada um precisa estar muito consciente do que está fazendo, porque pode ser que ele esteja fazendo algo muito errado e isso vai levar ele à perdição, tá bom? Algo que Deus não aceita. Por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram irreverentes na causa de Deus. Deus não levava as coisas a sério, fazia as coisas tudo bagunçadas, e Deus deixou que na guerra eles fossem destruídos. Não poupou a vida deles, porque eles não temiam a Deus. É isso aí! Aleluia! Quando o povo também estava já na divisa com Canaã, para entrar, Moisés ainda não tinha se levado ao céu, ou seja, não tinha morrido, né? Alguns acreditam, eu acredito que depois da sua morte ressuscitou e foi para o céu, outros não acreditam e tal, tudo bem, mas estava preparando os moabitas em conselho com Balaão, chamaram, né, os homens, as mulheres, para fazer ali um culto a Baal e tal. Foi uma coisa, digamos assim, não vai ser só uma reunião festiva, etc., mas que ele desandou e andou de certa forma, e milhares de pessoas morreram por causa disso, porque deixaram de servir a Deus para servir um Deus pagão, mesmo diante de Deus Todo-Poderoso. Você lembra também que quando Deus deu as tábuas, os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai, ele demorou lá 40 dias e o pessoal lá embaixo já fez um culto, criou um bezerro de ouro. Arão, né, foi o responsável depois de fazer esse bezerro, o pessoal trouxe para ele fez, e ele disse, olha, esse aqui é o Deus que tirou a gente do Egito. Deus poderia dizer, não é a forma de cultuar deles, está tudo legal, eles estão, tá aqui no pé do monte, etc., vão relevar, não. Deus fala, olha, esse pessoal aí eu vou destruir eles todos, vou fazer de Moisés uma nova genealogia, vou acabar com esse povo tudo. E Moisés intercedeu por eles, falou, Senhor, não faz isso, etc. Você não conhece essa história, vê lá no livro de Êxodo, acho capítulo 30 e alguma coisa, 31, 30, tá bom?
Então, ou seja, esses cultos místicos aí é um tanto complicado. Você tentar juntar, certo? Coisas que é totalmente diabólicas, satânicas, e eles mesmos dizem, você quer coisa do terreiro, do candomblé e tudo mais, você tentar unificar essas duas coisas, sabe? É bem problemático eu tentar juntar. Eu vou lá na macumba pregar, eu vou lá assistir, vou lá na casa na zona, vou lá participar, levar o evangelho, eu vou participar de pessoal tudo rebelde aí para mim também levar o evangelho. Ou seja, são lugares que não são próprios para a pregação do evangelho. É que você está num terreno ali muito perigoso, perigosíssimo. Porque, de fato, as pessoas não estão ali para um culto a Deus, etc. Estão culto para outras coisas. A mente deles está voltada para aquilo. Como é que você vai ali levar o evangelho? Quem é que está disposto a ouvir ali dessa forma? Então, são métodos muito malucos. Mas Paulo diz assim, estão pregando a Cristo aí. No ano passado, acho que é Gabi o nome dela, sei lá. Também gritou lá e teve aquela confusão e virou com a Ivete Sangalo. É que o apocalipse vai chegar e não sei o quê. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo. E eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! E o Messias, Jesus vai vir de 5 a 10 anos, e aí a Ivete Sangalo ficou brava lá, e diz assim, que Apocalipse embolou as palavras ali, que nada, e vão cantar aqui macetando, e virou aquele rebuliço lá. De qualquer forma, ela ali, né, ela falou de alguma forma, não entendo que era daquele jeito que ela disse, mas ela falou, e talvez alguém ali pode despertar algum momento para estudar mais profundamente sobre isso. Então, temos que ter essa questão. Então, o evangelho está sendo pregado, as pedras estão falando, e tá esse negócio maluco aí. Eu não faço, não participo, não apoio, eu acho que não é o caminho, tá? E porque lá em Romanos 12, 1 a 2 vai dizer, olha, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você sabe qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Sabe que a vontade de Deus é eu fazer dessa forma, eu levar o evangelho dessa forma. Lembre-se o que a palavra diz. Paulo, ele se fez de tudo para com todos, para salvar alguns. Eu falei aqui ontem, vou repetir porque agora eu estou com as minhas redes sociais. Paulo chegou em Atenas e usou um altar que gente adorava ao Deus desconhecido. Usou aquela estratégia para falar do Deus verdadeiro. Aí você vai usar aquele texto de Paulo, eu fiz de fraco com os fracos, fiz de isso com aquele, e para tentar salvar a todos. Não, Paulo não rebaixou as normas, ele não desceu ao nível e praticou as coisas que eles praticavam, apenas mudou as palavras. Não, Paulo ele usava estratégias de linguagem para alcançar as pessoas. Então, com o judeu ele tinha uma forma de lidar com eles. Jesus também, para falar com o fariseu, Jesus usava de uma forma, até o João Batista, e para falar com uma pessoa simples, usava outra forma. Mas você não deve se conformar com esse mundo. Então esse mundo é maluco demais. Isaías 4:1 diz assim, que 7 mulheres naquele dia, lá no fim dos tempos, e naquele tempo estava dizendo também, de rebelião contra o povo de Deus, lançaria mão do homem, dizendo, nós mesmas, nosso pão nos sustentaremos, e do nosso vestidos vestiremos. Então somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então que eu vejo isso muito claro hoje, que as pessoas não querem obedecer realmente à vontade de Deus, não querem depender do pão e das vestes de Cristo, mas diz, olha, nós só queremos teu nome, Jesus, certo?
Esse é a nossa mercadoria, esse é o status que nós precisamos, ser chamados de cristãos. Agora, a nossa água, as nossas vestes deixam com a gente, ou seja, eles estão totalmente desconectados com a verdade, com a palavra de Deus, eles querem fazer a vontade de Deus. Isaías 5:20 vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e faz da escuridão luz, da escuridão trevas. Põe o amargo por doce, o doce por amargo. Então, ai desses que faz essas loucuras total aí, tá certo? E você vai ver lá em Apocalipse 18:4, dizendo assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Da onde? De Babilônia, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participar de seus flagelos. Deus está dizendo: você precisa sair de Babilônia, sair dessa confusão, dessa idolatria, dessa perversão de culto. Você precisa sair disso. Então, será que Deus se agrada eu fazer um culto misturando todas essas coisas, trazendo esses elementos? Vai ser uma sincretização. Daqui a uns dias você não sabe se a igreja é evangélica, se ela é candomblé, se ela é o que é. Não vai ter diferença, porque se as igrejas já fazem isso no carnaval, pode fazer em qualquer momento, minha gente. Não está restrito só no momento de carnaval. Se ela faz lá, pode fazer em qualquer momento. Então, isso é o problema. Ai, Deus do céu, vamos ver o que vai acontecer, né? 2 Coríntios 6:14-18, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nossa mãe, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou com a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou seja, que harmonia há entre Jesus e o candomblé? Ou que união do crente com o incrédulo? Eles não creem em Jesus, creem em Yeshua, sei lá mais o que. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: vocês não podem se misturar. Não tenha, mas as pessoas, não sei que doideira é, cada vez quer parecer mais com o mundo, quer vestir igual ao mundo, falar igual ao mundo, cantar igual ao mundo, tocar os ritmos do mundo, e aí vai virar o que, pessoal? E terminando aqui, primeiro João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Às vezes as pessoas amam lá o pagode, amam essas coisas, falam: vamos trazer isso para a igreja, só trocar a letra, e tá tudo legal. Não deixou de amar, a música sacra perdeu o lugar. Sabe aquelas músicas mais, não sei, cada época talvez tem seu estilo, mas a sacralidade, aquela música, sabe, que tem aquele toque profundo, tem perdido espaço, e sim, quase que total, está em extinção. E aquela música realmente que toca, que reflete, são poucas, né? Mas tem muitas músicas boas ainda, mas uma grande parte tem descambado para o mundo afora. Agora, o carnaval é um problema, é uma coisa terrível, para dentro do cristianismo. Como juntar, né, essas duas coisas? Então, deveria haver diferença, entende? Deveria haver diferença. Agora, outra coisa terrível, como a Apocalipse vai dizer da igreja, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna, indiferente para as coisas de Deus, que não quer o Espírito Santo como o que seu guia pleno, não busca o ouro perfeito, que é a fé, que Deus propõe à venda gratuita, e também vestes santas feitas por Deus, linho fino, são as vestes de Cristo. Agora o crente tem outros problemas além desse. Às vezes você não está participando do carnaval, participando dessas loucuras malucas aí, tá indo em festas mundanas, e eu também vou em festas de São João, não vou também, mesmo são coisas assim, religiosas, mas não dá para participar. Mas tem um cristão que assiste de tudo na televisão, tudo que passa lá, ele não tem filtro nenhum, de tudo. Imagina, baixaria pra cima, sexualidade, etc, tá lá vendo essas tranqueiras e tranquilo. O que eu vejo aqui tá de boa. Então, essas coisas corrompem, sabe, a mente das pessoas, e não conseguem discernir entre o santo e o profano. Essa é a verdade. Então, cristãos de todas as igrejas não têm tido responsabilidade dentro do que assiste. O que você assiste, você lê, vai absorver na sua mente e vai ter resultados. Ou para salvação ou para perdição. Isso é fato.
tá? Vai em lugares impróprios, vai em show mundano, vai coisas mudando, come coisas que não deveria estar comendo, tá? Fala, conta piada, ou seja, a pessoa não é uma pessoa espiritual, ele é uma pessoa mundana completamente. Pessoas não estudam a Bíblia, tá bom? O padre falou, o pastor falou, o bispo falou, sei lá quem falou, preto, tá tudo certo, ele não para buscar a Deus mesmo, ele tá ali só para conversa. E outra, não estão vivendo uma vida de santificação, não há uma separação entre o santo e o profano. A pessoa quer abraçar o mundo e Deus. Só que essas coisas parecem que não dão muito certo, tá bom? Ou seja, qual que é a sua opinião? O que devemos fazer? Podemos seguir nesse caminho maluco aí ou não? Temos que seguir a Deus. Entende? Então, é isso aí, gente. Falei. É o que eu acho, tá bom? É o que eu penso. O que eu acho, assim, né? Baseado nas Sagradas Escrituras. Então, eu não participo, não mando ninguém participar. Existem outras formas de evangelizar. E esse tipo de coisa aqui realmente é completo. E pode correr o risco na volta de Cristo dizer, olha, eu não conheço vocês, sai fora, seus malucos, né? Que vocês vão querer ir pro céu, fazer um maior rebuliço lá, então você fica por aqui, tá tudo certo. Gente, um grande abraço, fique com Deus. Pense nisso aí, veja que caminho estão andando, porque se andar contramão, vai ficar, entendeu? Essa é a verdade.